Paz de Cristo, minha gente. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Eu sou o pastor Isaías Júnior, diretor da Faculdade Vitória em Cristo. E é uma alegria estar com você em mais um FVC News, um programa da nossa faculdade que traz para você conhecimento e informação. E no programa de hoje nós vamos receber o pastor Israel Trota. Talvez você já tenha ouvido falar sobre ele, um pastor jovem, pregador da palavra, cheio da unção e com muito conhecimento. Estudioso, já terminou o mestrado e está fazendo doutorado em teologia. E o melhor, ele é professor da nossa graduação. Isso mesmo, Faculdade Vitória em Cristo tem uma graduação em teologia, um bacharelado com reconhecimento do MEC de 3 anos de duração. Totalmente EAD, você estuda de onde você estiver. E temos um grande diferencial. Nosso curso, ele tem aulas ao vivo. Nenhuma faculdade faz o que a gente faz. Os professores, toda semana, ministram uma aula ao vivo. Os alunos podem participar, interagir, tirar suas dúvidas e essa aula fica gravada para que os alunos possam assistir quantas vezes quiser ou aqueles que não puderam estar ao vivo possam assistir depois. Pastor Israel Trota é o dono da cadeira de Teologia Sistemática na nossa faculdade. Uma área teológica importantíssima, imprescindível, e os alunos têm vibrado com as suas aulas. Indicou, matriculou, ganhou. Como é que funciona? Você indica um amigo ou uma amiga sua para fazer um desses 3 cursos. Ou o nosso seminário teológico, ou a nossa graduação em teologia, ou a nossa pós-graduação em teologia bíblica. Se o seu amigo ou amiga se matricular, você ganha um curso livre da Faculdade Vitória em Cristo de presente. E você ainda pode escolher esse curso. É claro que fica sujeito à disponibilidade de matrícula, mas nós temos diversos cursos, uma lista bastante extensa que você pode escolher aquele curso que você mais deseja fazer. Não perca tempo. Acesse o nosso site, faculdadevitoriaemcristo.org, preencha o formulário, indique o seu amigo e se ele se matricular, você ganhou um curso de presente. E hoje, mais uma vez, eu tenho a alegria de receber o meu amigo, pastor Israel Trota. Ele é fera, minha gente. Olha, a agenda dele tá difícil de conseguir uma vaga atualmente, hein? E os alunos da nossa faculdade só falam coisas boas. Hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso seminário teológico. A Faculdade Vitória em Cristo, além da nossa graduação, tem um seminário teológico. E o nosso seminário tem uma metodologia bem interessante, diferente, uma metodologia moderna. Nós gravamos aulas aqui nos nossos estúdios. Essas aulas são disponibilizadas numa plataforma bem intuitiva, fácil de usar. Os alunos podem fazer o seminário teológico totalmente online, à distância, ou de forma semipresencial. Esse é um grande ganho, porque ainda tem muitas pessoas que gostam de ter uma aula presencial. Então, no nosso seminário, nós implantamos núcleos nas igrejas. Não precisa ser só nas ADVECs, não, em qualquer igreja. O seminário hoje, Trota, ele tem vários núcleos no Brasil, ele já tem núcleos nos Estados Unidos, na Flórida e em Massachusetts, ele já tem núcleo em Portugal, Lisboa e Porto, ele tem núcleo em Luxemburgo, na Europa, e acabamos de abrir um núcleo no Japão. É isso mesmo que você está ouvindo, o seminário já tem um núcleo no Japão. Glória a Deus, dá um glória a Deus aí comigo por essa grande vitória. E nesses núcleos, os alunos vão assistir uma aula presencial por semana, tá? Essa é a nossa metodologia. E o seminário, ele tem 3 anos de duração. O primeiro ano é teologia bíblica, a gente estuda a Bíblia toda de Gênesis ao Apocalipse. O segundo ano é teologia sistemática. E o terceiro ano é teologia ministerial, também chamada teologia prática. O pastor Trota tem uma disciplina no Teologia Sistemática, que é a abertura do ano, que é o Preâmbulos,
e também tem uma matéria, uma disciplina no Teologia Ministerial. Hoje nós vamos falar sobre essa matéria e sobre esse terceiro ano. Queria que você falasse um pouco para nós, amigo. Primeiro, dá boas-vindas aí, eu estou aqui falando direto, né? Professor não tem jeito, irmão. Professor, se der o microfone para ele, não para de falar. Fala aí, pô, você é o convidado. Que alegria, meus irmãos, estar aqui com vocês, mais uma vez no FBC News. Uma bênção estar aqui com o pastor Isaías. E o professor gosta de falar mesmo, eu também sou assim. Mas eu na verdade, eu participo dos 3 anos, né? Você também tem Teologia Bíblica, é verdade. Proféticos 1, na Teologia Sistemática, Preâmbulos de Teologia Sistemática e Teologia Ministerial. É forte isso. Eu fiquei com a responsabilidade sobre o Ministério da Pregação. A Teologia Ministerial, também conhecida como Teologia Prática, ela é um dos grandes campos da teologia. A gente pode dizer, pastor Isaías, que a teologia, o estudo da teologia, ele possui 4 divisões principais: teologia bíblica, teologia histórica, teologia sistemática e teologia prática. Eu entendo que a teologia bíblica é a base de tudo, é o chão do pensamento teológico, o fundamento de tudo. Da teologia bíblica, a gente tem a teologia histórica, que é como a igreja foi entendendo a teologia bíblica ao longo da história, como que a igreja foi se posicionando. A teologia sistemática é o encontro da teologia bíblica com a teologia histórica. Então, a teologia sistemática ela requer uma visão bem completa do que a Bíblia diz e como a igreja interpretou os debates ao longo da história da igreja sobre os pontos fundamentais da fé cristã. E a teologia prática é a cereja do bolo, porque a teologia prática é o propósito culminante de todo o saber teológico. Então, se na teologia bíblica a gente vai estudar a palavra de Deus, na teologia histórica a gente vai entender a história do cristianismo, como que a igreja ela incorporou e ela encarnou a verdade do evangelho. Na teologia sistemática a gente vai ter essa visão bem completa das doutrinas bíblicas. Na teologia prática a gente vai ter a igreja se preparando para comunicar tudo aquilo que ela aprendeu. É o transbordar da igreja no ministério prático. Então, por que nós fazemos teologia? Por que saber tanto da palavra de Deus? Para estocar o conhecimento para a gente? Para guardar o conhecimento para a gente? Para que aprender grego? Para que aprender hebraico? Para que aprender a história do cristianismo? Para que aprender os grandes pontos da fé cristã dentro da teologia sistemática? Para utilizar isso de modo prático, servindo a igreja de Cristo. Então, a teologia ministerial, ela é o ponto culminante, porque todas as teologias, elas só serão ferramentas importantes, assertivas, propositivas, se de fato elas servirem a igreja de Cristo através da teologia ministerial, da teologia prática. Que legal. A teologia prática é, na verdade, o colocar em ação tudo aquilo que a gente já aprendeu. Isso aí. Né? E também aprender sobre essas nuances, essas propostas, essas direções que a teologia nos dá. Né? Porque a base está lá na teologia bíblica, na teologia sistemática e também na histórica. Mas a própria teologia ministerial, a própria teologia prática também tem os seus conteúdos. Né? Não adianta estudar só a bíblica, a sistemática, vai te dar base, né? Vai preparar o terreno. E aí vem a teologia ministerial, também chamada de teologia prática, e te ensina a usar isso tudo numa direção, né? Numa proposição. É isso daí que é a teologia prática. Perfeito. É utilizar todo esse conhecimento para o avanço do evangelho. Porque a igreja é essa instituição que recebeu de Deus a missão de se equipar, e se equipar para quê? Para servir. Esse é o nosso propósito. A teologia ministerial, ela vai potencializar o cristão, tanto na sua vida dentro de uma comunidade de fé, também na sua vida pessoal, porque teologia prática também envolve um indivíduo na sua relação com Deus, as disciplinas cristãs, a oração, a intimidade com Deus, a leitura da palavra, a solicitude. Então, teologia prática, ela envolve tanto o indivíduo como ela atinge também esse indivíduo dentro de sua função na igreja. Que legal. Então, se você tem o desejo de servir a Cristo, de servir ao reino de Deus, de cumprir o seu propósito na terra como servo do Senhor,
precisa estudar teologia ministerial. Dentro da teologia ministerial, a gente estuda os dons, os serviços, os talentos e os ministérios. E um desses ministérios é o ministério da pregação. Talvez, eu vou dizer que é o mais importante, porque acho que todos os ministérios são importantes, né? Mas Jesus mandou ir e pregai. Então... Eu vou puxar a sardinha para o ministério da pregação. Ele é o professor, o pastor Trota é o professor dessa disciplina, né, do Ministério da Pregação, no Teologia Ministerial, Teologia Prática da Faculdade Vitória em Cristo, do nosso seminário. Fala aí um pouquinho, puxa a sardinha aí. Eu vou puxar a sardinha porque eu acredito que a pregação é a grande característica identitária do cristianismo. O cristianismo, a igreja, ela surgiu como uma instituição para pregar o evangelho. E o nosso culto cristão, ele gira em torno da pregação. Desde o início dos tempos antigos, veterotestamentários ali, Deus sempre levantava personagens para pregar. Personagens para desafiar a sua geração, para anunciar o arrependimento. No Novo Testamento, a pregação ela adquiria um certo protagonismo. Até porque no Antigo Testamento, a liturgia do culto era uma liturgia mais ritualística, voltada ali para a questão do sacrifício. Quando o povo vai para o cativeiro babilônico, o povo percebe que eles estavam sofrendo pela falta de conhecimento. E eles se organizam ali no modelo de sinagoga, porque eles não tinham mais o templo de Jerusalém, e nas sinagogas a gente vê que a palavra, a leitura pública das escrituras e o ensino começa a adquirir um protagonismo na liturgia ali da sinagoga. A igreja cristã, ela herda essa herança cultual não do templo, mas da sinagoga, girando o culto em torno da palavra. E a igreja, ela cresce e avança através da pregação. A pregação, pastor Isaías, a você que está assistindo aqui, ela é o meio prescrito por Deus na Bíblia para salvar e alcançar o pecador. Paulo disse que nós fomos salvos pela loucura da pregação. E isso é algo maravilhoso. Um Deus que escolheu nos usar, apesar das nossas imperfeições. Eu sempre falo que a pregação ela requer um milagre duplo. O primeiro milagre é um pregador imperfeito anunciando uma mensagem perfeita. Isso é um grande milagre. O segundo milagre é quem está nos escutando, que mesmo sabendo que nós somos imperfeitos, a pessoa recebe a palavra, porque crê na perfeição do evangelho que nós estamos pregando. Então esse milagre duplo, ele é vivenciado por todo pregador, e pela pregação, a igreja, ela cresce, ela é edificada, o cristão se desenvolve. Então eu digo que a pregação, ela é o meio prescrito por Deus para que a igreja possa avançar. É a nossa principal missão, pregar o evangelho, evangelizar, alcançar as pessoas. E quando a igreja deixa de pregar o evangelho, quando a igreja acaba adquirindo traços de um clube religioso e deixa de ser uma plataforma missionária para alcançar as pessoas ali, pregando o evangelho, a igreja ela acaba perdendo a sua principal função. Há um pensamento que diz que quando a igreja deixa de ser evangelística, ela deixa de ser evangélica. Ela deixa de ser uma igreja centrada nos evangelhos e na própria figura de Jesus. O ministério de Jesus foi um ministério de pregação. A pregação era o papel principal do ministério de Jesus. Ele curava, ele realizava milagres, mas as curas, os milagres, eles visavam chamar a atenção do pecador, pavimentar o coração, pavimentar o caminho para que o evangelho pudesse ser anunciado. E é isso que Pedro faz em Atos capítulo 2, quando ele traz o primeiro grande sermão do cristianismo primevo após a ascensão de Jesus. A descida de Pentecostes ali do Espírito Santo é um grande milagre, algo sobrenatural que chama a atenção das pessoas. Mas o que salva as pessoas não é ali o evento sobrenatural, é a pregação do evangelho. E qual foi essa pregação de Pedro? Uma pregação cristocêntrica. Pedro anuncia Jesus profetizado nas Escrituras, fala sobre a vinda de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus e o retorno de Cristo em glória. Uma pregação cristocêntrica. E é essa pregação que vai alcançar o pecador. Então, no ministério da pregação, a gente vai aprender os fundamentos da pregação bíblica, como era a pregação no Antigo Testamento, no Novo Testamento, as características que compõem uma boa pregação bíblica, as convicções que devem existir
na vida do pregador. A gente vai falar sobre a questão da homilética, a importância do preparo. A gente vai falar sobre a elaboração de um sermão, a exposição de um sermão, os pontos fundamentais que estruturam o sermão, como expor, a ética do pregador no púlpito, o cuidado que ele deve ter, como ele deve se posicionar para ser mais assertivo no ministério da pregação. Então é um curso muito completo preparado para você. E aí, ficou com água na boca? É isso mesmo, gente. A nossa intenção é despertar você, é fazer você acordar, é colocar diante de você um rol de conhecimentos que te dê o desejo de aprender e de se aperfeiçoar para que você possa servir ao Senhor com excelência dentro do ministério para o qual Ele te chamou. Se o seu ministério é a pregação, corre, vem rápido, aproveita a oportunidade, porque eu tenho certeza que Deus vai te abençoar ricamente. E se você trabalha em outros ministérios, também tem conteúdo para você. O terceiro ano, Teologia Ministerial, do Seminário Teológico, vai abordar diversos ministérios para te capacitar. Tá? Hoje estamos falando sobre o Ministério da Pregação e eu tenho certeza que você aprendeu e foi abençoado. Quero te agradecer, meu amigo, pela sua presença mais uma vez comigo aqui, agradecer sua parceria, agradecer seu coração liberal em nos abençoar, em nos ajudar aqui na Faculdade Vitória em Cristo, as horas que você tem gastado, que eu sei que a gente gasta horas e horas se preparando esse conteúdo maravilhoso para todo mundo que estuda conosco. Hoje o seminário ele tem no Brasil e no mundo mais de 1.500 alunos matriculados. É, sem dúvida, o nosso maior curso. A gente tem mais alunos matriculados no seminário do que na própria graduação. E eu sei que todos esses alunos têm sido abençoados pela sua vida. Né? A matéria que você gravou lá no Teologia Bíblica no primeiro ano, a matéria do segundo ano e agora essa matéria tão importante, tão especial no nosso terceiro ano. Então que Deus te abençoe, sua casa, sua família, seu ministério te faça cada vez mais prosperar. Amém. Muito obrigado, pastor Isaías. E vamos avançar no conhecimento aí da palavra de Deus. Amém. Gente, até o próximo FVC News. Deus te abençoe.